Você está pronto? Então vamos começar. 90% dos imigrantes brasileiros saem do Brasil para mudar de vida. Mas tem uma coisa que me incomoda. Se você ganha mais, trabalha tanto e está há anos no exterior, por que você continua sem controlar o seu dinheiro? Por que algumas pessoas conseguem comprar casa, criar reserva de emergência, investir, construir patrimônio, enquanto outras passam 5, 10, 15 anos trabalhando e continuam esperando sempre o próximo paycheck, o próximo pagamento para poder conseguir respirar? E hoje eu quero te mostrar que essa diferença ela não está em quem trabalha mais e também que o mais importante não é investir. Durante esse vídeo, nós vamos olhar para 3 diferenças fundamentais entre quem consegue transformar o trabalho em patrimônio e quem fica preso naquele eterno ciclo de trabalhar para pagar contas e começar tudo de novo a cada mês. E no final, eu vou te mostrar uma coisa ainda mais importante. Não basta saber o que fazer. É preciso saber o que fazer primeiro. E quando você entende essa ordem, você começa a enxergar por que algumas pessoas parecem estar avançando enquanto você sente que está sempre correndo em uma esteira, sem sair do lugar. Antes de qualquer coisa, eu quero tirar uma ideia da nossa cabeça. Se você está nessa situação, isso não significa que você seja irresponsável, preguiçoso ou que você não sabe trabalhar. Claro que não. Aliás, provavelmente é exatamente o contrário. O brasileiro que imigra, ele costuma trabalhar muito. Mas aqui existe uma pequena contradição. Como que alguém pode trabalhar tanto e ainda não conseguir construir patrimônio? Essa é a pergunta que realmente importa. Porque se a resposta fosse simplesmente trabalhar mais, seria muito mais simples. Talvez o que esteja faltando, talvez não. O que falta em 99% das vezes é estratégia. Então, deixa eu te contar a história de 2 brasileiros. Vamos chamar eles de Carlos e de Marcela. Os 2, eles moram nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Os 2 tiveram momentos difíceis e lutaram muito para poder ganhar dinheiro. Os 2 têm o próprio business e eles faturam muito dinheiro. A Marcela trocou de carro, aumentou os gastos, usa mais o cartão, viaja e quando a renda aumenta, o padrão de vida aumenta junto. O Carlos, ele faz diferente. Ele também melhorou de vida, mas ele controla os gastos. Ele começou organizando a sua vida financeira, criando um controle, construiu uma reserva de emergência. Depois, ele começou a investir de forma consistente. Carlos investe no Brasil. E como o planejamento dele é voltar para o Brasil, ele construiu patrimônio principalmente no Brasil. Depois, ele começou a investir de forma mais consistente. E como o planejamento do Carlos é voltar para o Brasil em algum momento, ele construiu patrimônio principalmente no Brasil, mas a reserva de emergência nos Estados Unidos. O tempo passou e hoje a Marcela, ela para e ela pensa: eu trabalhei tanto, onde que foi parar todo esse dinheiro? O Carlos, ele também olha para trás e ele também pensa: eu trabalhei muito, mas agora parte daquele trabalho, ele continua trabalhando para mim. Você percebe uma coisa? Não foi a renda que criou a diferença. Foi o que cada um fez com a sua renda. E principalmente foi a ordem das decisões. Existe um ponto que sempre me chama muita atenção. Aqui no exterior, as pessoas, os ricos, os milionários, as pessoas que conquistaram fortuna, elas contam como elas conquistaram fortuna. Mas os brasileiros, eles contam como eles conquistaram coisas.
como que ele conquistou um carro? Eu precisei trabalhar muito para poder comprar esse carro. Eu precisei trabalhar muito para poder comprar essa casa. Eu precisei trabalhar muito para comprar esse relógio de marca. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. A primeira diferença. E essa talvez seja uma das maiores confusões que existem. A pessoa ela começa a ganhar mais e comprar bem. E eles pensam: ah, agora eu tô prosperando. Nossa, eu precisei trabalhar muito para poder comprar esse carro. E isso, eu acho que é uma questão muito cultural do brasileiro. A gente dá valor aos bens que a gente conquista. O carro, a casa, a posição social que a gente pertence. Mas ganhar mais, possuir passivos. Passivos são bens que a gente compra que geram mais gastos. O carro, ele vai aumentar os seus gastos, entende? Você vai pagar um seguro mais caro, você vai ter uma manutenção mais cara. Então, ele te gera mais gastos. Então, passivos não significam necessariamente que você está enriquecendo. Renda é aquilo que entra, é o dinheiro que você ganha. E patrimônio é aquilo que permanece. Você pode ganhar 10 mil por mês e conseguir construir patrimônio. Você pode ganhar 20 mil por mês e continuar sem patrimônio. Porque existe uma pergunta que ela é muito mais importante do que quanto você ganha. É quanto do que você ganha consegue permanecer com você. Se todo o aumento de renda ele vira um aumento de padrão de vida, você pode passar os próximos 10 anos ganhando cada vez mais, sem necessariamente ficar mais rico. O problema ele começa quando todo o aumento de renda ele vira um aumento de consumo, porque aí você trabalha cada vez mais só para sustentar uma vida cada vez mais cara. Isso porque a renda, a gente precisa entender que ela paga o nosso presente. E o patrimônio, ele começa a construir o nosso futuro. Mas existe um problema. Mesmo quando você começa a entender isso, ainda não significa que você está pronto para construir patrimônio. Porque existe uma outra pergunta. E agora vem a segunda diferença. Quem consegue construir patrimônio, ele entende uma coisa: não dá para construir num terreno instável. Imagine que você finalmente começou a investir. Você coloca $500, $1.000, $2.000 para investir todos os meses. Você está feliz porque finalmente você está construindo o seu futuro. Só que você não tem reserva de emergência. Aí o carro quebra, ou você perde uma renda, ou acontece uma emergência, ou você precisa daquele dinheiro. O que acontece? Você vende um investimento, você usa o cartão de crédito, você pega um empréstimo, ou você simplesmente para de investir. E isso mostra uma coisa: antes de construir patrimônio, você precisa de ter estabilidade, de construir essa estabilidade. Por isso que existe uma diferença entre começar a investir e estar financeiramente preparado para investir. É por isso que reserva de emergência, ela não é o fim da jornada, ela é só uma das fundações. Você precisa de criar um sistema que permite que um problema ele não vai destruir todo o progresso que você já fez, que você já conseguiu. Porque o patrimônio, ele é construído ao longo dos anos, mas ele pode ser destruído por uma emergência em poucos meses. Aí tem uma pergunta que muitos brasileiros me fazem: como saber o que vem antes? É justamente aqui que entra a nossa terceira diferença. E quando chegamos na terceira diferença, talvez ela seja a mais importante. Algumas pessoas, elas tratam o dinheiro como uma sequência de decisões isoladas.
eu preciso investir, eu preciso comprar uma casa, eu preciso abrir uma empresa, eu preciso mandar dinheiro para o Brasil, eu preciso trocar de carro, eu preciso guardar dinheiro. Mas vida financeira, ela não funciona como uma lista de coisas que você precisa fazer. Tem uma pergunta anterior do que o que eu faço primeiro. Estratégia financeira é exatamente isso, saber qual decisão que vem antes da outra. Investir é uma excelente decisão, mas talvez ela não seja a primeira decisão. Comprar uma casa pode ser uma decisão excelente, mas talvez não seja a decisão certa agora, nesse momento. Abrir uma empresa pode transformar a sua vida, mas talvez você ainda não tenha estrutura para poder assumir esse risco. Aumentar o seu padrão de vida pode ser ótimo, mas talvez você ainda não tenha construído proteção. Mandar dinheiro para o Brasil pode fazer parte do plano, mas talvez a sua própria estrutura financeira aqui onde você mora ainda precisa ser organizada. Entende? Não é necessariamente que essas decisões elas sejam erradas. O problema é a ordem. E essa é uma diferença enorme, porque fazer a coisa certa na hora errada também pode gerar problemas. Você precisa saber quanto guardar, para quê, em qual momento, qual prioridade que vem primeiro, quando começar a investir, quanto você pode gastar, quanto você precisa proteger, quanto você pode direcionar para construir o patrimônio. Entende a diferença? Educação financeira, ela muitas vezes te mostra e quer te ensinar faça isso para enriquecer. Mas a vida financeira, ela exige uma outra pergunta. O que eu faço primeiro? Pode fazer a coisa certa na hora errada, porque fazer a coisa certa na hora errada também pode gerar problemas. Investir antes de organizar, comprar casa antes de ter estabilidade, abrir um negócio antes de entender os números, aumentar padrão de vida antes de construir reserva de emergência, mandar dinheiro para o Brasil antes de organizar a sua própria vida financeira onde você mora, porque a emergência vai acontecer onde você está e não lá no Brasil, entende? Não é necessariamente que essas decisões elas estejam erradas. O problema é qual que é a ordem que você está realizando elas. Imagina uma esteira. Você está correndo, trabalhando, ganhando dinheiro, pagando contas, trabalhando de novo. E todo mês você começa de novo. Você está em movimento, está se movimentando, mas não necessariamente você está avançando, você está progredindo. Essa é a sensação de muitos brasileiros que vivem no exterior. Eu não paro, eu trabalho o dia inteiro, eu ganho dinheiro, mas parece que eu não saio do lugar. Isso é porque existe uma diferença entre movimento e progresso. Você pode correr muito, trabalhar muito, mas na direção errada. E foi aqui que eu comecei a perceber uma coisa muito importante. Não basta trabalhar, não basta ganhar dinheiro, não basta até mesmo investir. Você precisa saber em que etapa da sua vida financeira que você está. Porque talvez você esteja tentando construir patrimônio sem antes ter construído a estrutura que sustenta esse patrimônio. E é aqui que começa a aparecer esse caminho. Mas hoje eu não vou te mostrar esse caminho inteiro ainda. Porque antes a gente precisa entender uma coisa. Por que algumas pessoas conseguem transformar renda em estrutura, enquanto outras continuam presas nessa esteira? Então, por que alguns brasileiros prosperam no exterior e outros não? Não existe uma única resposta. Não é simplesmente inteligência, não é sorte, não é simplesmente ganhar muito dinheiro. E definitivamente não é simplesmente trabalhar mais. Existe um ponto muito importante. Algumas pessoas conseguem transformar renda em estrutura. Então, o que elas estão fazendo?
Elas não deixam todo o dinheiro que entra desaparecer. Elas não confundem o aumento de renda com riqueza. Elas criam proteção antes de assumir determinados riscos. Elas aprendem a tomar decisões pensando sempre no próximo passo e não apenas no próximo mês. E principalmente, essas pessoas têm estratégia. Mas então, o que essas pessoas que conseguem transformar renda em estrutura estão fazendo? Elas não deixam todo o dinheiro que entra desaparecer, elas não confundem aumento de renda com riqueza, elas criam proteção antes de assumir determinados riscos, elas aprendem a tomar decisões pensando sempre no próximo passo e não apenas no próximo mês. E principalmente, elas têm estratégia, porque patrimônio, ele não aparece por acidente. Ele é construído gradualmente, decisão por decisão, mês após mês, ano após ano. Mas agora talvez você esteja me perguntando ou se perguntando, tá, mas qual que é essa sequência? Qual que é essa ordem? E essa é exatamente a pergunta que eu quero deixar para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai falar exatamente sobre essa ordem e esse passo a passo que você precisa para poder sair do caos e construir patrimônio. Talvez você esteja pensando agora enquanto assiste esse vídeo: ah, tá, Daniele, mas eu já tô aqui no exterior há muitos anos, eu trabalho muito, eu ganho bem, eu já tentei guardar, eu já tentei investir. É por isso que você precisa hoje parar e olhar para a sua vida financeira de outra maneira. Não apenas perguntar quanto que eu preciso ganhar, mas qual que deveria ser o seu próximo passo? Porque você não está fracassando. O problema não é falta de esforço. Talvez você esteja apenas tentando construir uma etapa sem ter construído a anterior. E essa é a ideia que eu quero deixar para você hoje. Não existe prosperidade financeira sem que você siga um caminho. Existe uma jornada, existe uma sequência e cada etapa te prepara para a próxima. Então, qual que é essa sequência? Essa sequência eu vou te contar no próximo vídeo. Então, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho para você não perder.